Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. O que está em jogo quando alguém se diz um homem? Em psicanálise, homem é um significante, ou seja, um elemento de linguagem que vem marcado por uma negatividade, uma vez que o significante não está colado naquilo que ele virá significar. Diante da pergunta, o que é ser um homem? A resposta só poderá ser dada no singular, haja vista que, como significante, esse termo não tem nenhuma definição ou significado a priori. O que sabemos é que cada sujeito construirá para esse significante sua própria significação, a partir do modo como ser homem e a masculinidade lhe foram apresentadas pelo seu grande outro. Nessa direção, homem não designa necessariamente um sujeito que nasce com pênis, que tem barba ou que se apresenta de forma viril, que já seriam formas imaginárias de se dar sentido a esse significante. Antes, trata-se de dar lugar ao uso que um ser falante pode fazer deste significante homem como representante de sua posição como sujeito diante do grande outro no discurso, seja por ter recebido esse significante do outro, seja por reivindicá-lo para si, exercendo uma função de orientação para o seu lugar no laço social. Homens e análise, então, remete aos sujeitos que se fazem representar no laço social a partir do significante homem e que se dispõem a entrar em trabalho de análise, a atravessar uma experiência analítica. Esse é um trecho do livro Homens em Análise, Travessias da Virilidade, do Vinícius Lima, que também é o nosso convidado para a abertura da nova temporada do podcast em 2025. O Vinícius Lima é psicanalista, doutorando e mestre em psicologia pela UFMG, autor do livro que acabo de citar, Homens em Análise, Travessias da Virilidade, e participante da nova política da juventude da Escola Brasileira de Psicanálise e na Associação Mundial de Psicanálise. Oi, Vinícius, é um prazer ter você aqui com a gente nessa abertura da nossa temporada de 2025. Seja bem-vindo. É um prazer meu estar aqui com vocês. Obrigado. Vinícius, a gente acompanha seu trabalho, as suas produções, que são bastante consistentes. A gente gosta muito do que você tem produzido. E parece que esse tema da masculinidade, do homem, ele te toca bastante, né? Você tem Sim. produzido bastante a respeito disso. E é um tema sensível da cultura, e por isso a gente pensou em trazer aqui. Já falamos um pouco disso aqui no podcast, mas a gente queria ouvir de você. Então, vou começar com uma pergunta bem facinho, bem tranquila, que é o que você tem a dizer a respeito de uma separação que a gente tenta fazer na psicanálise, que é importante, que é a diferença entre um homem e o gênero masculino. Cauana, acho que é uma boa pergunta para começar, né, essa conversa, porque a gente em psicanálise vai levar em conta, para começo, né, de papo, a posição subjetiva, né, e homem, nesse sentido, né, nomeia algo disso, e que, bom, para começar, não tem a ver diretamente com anatomia, mas tampouco também com uma identidade de gênero, necessariamente, né? Então, tem algo que não está nem no registro somente biológico, tampouco somente num registro cultural, né, mas que tem a ver
com um modo de se colocar no mundo, né? Um modo aí de usar o corpo, né? Um modo de operar e que, bom, a gente pode localizar uma série de coordenadas desse modo de operar, né? É, acho que, por um lado, a gente pensa aí, né, nesse um certo apego à posição de sujeito, uma certa dificuldade em percorrer um lugar de objeto, né? O lugar de objeto tendo que ficar geralmente, né, no outro, no parceiro, né? É, eventualmente, né, isso vem junto também de um certo fechamento à diferença, né, uma certa marcação, né, de um certo rechaço, né, daquilo que é diferente da sua própria posição, né, ao mesmo tempo que homem é uma posição que também oferece uma série de ganhos, né, para aqueles que ali se instalam, né, é uma posição que é, oferece, vamos dizer assim, uma satisfação mais ou menos previsível, mais ou menos estável, né? Que oferece uma certa margem de controle até, né? E que, bom, por isso também seduz, né? Uma série né? Um tanto de gente, né? Então, é, é uma posição que tem lá suas contradições, né? Mas que está no mundo, né? E justamente por estar além de uma anatomia específica, também pode ser utilizada de formas muito diversas, né? Mas que pressupõem justamente algum tipo de ancoragem, né, num corpo é, um corpo que se arma, né? Um corpo que se fecha de alguma forma na sua maneira de se colocar no mundo. Excelente. E o que que você poderia nos dizer sobre dois significantes duas palavras que aparecem muito na cultura, de modos variados, que são masculinidade e virilidade? Eu e a Licene já conversamos aqui num episódio, mas assim, foi breve. A gente tocou brevemente nesse tema, para dizer o quanto nós saímos de uma quase que uma dependência de uma certa noção de virilidade para entrar agora num rechaço também do uso que se faz da virilidade. E aí que eu abro a pergunta assim, o que que é a virilidade, né? Porque, por exemplo, me vem a imagem de 2021, quando o Capitólio é invadido, aqueles homens vestidos de vikings, ostentando um poder violento. Aquilo é uma forma, né, de exercer a virilidade, mas não é a única. O que que você poderia nos dizer sobre essa proliferação, né, de um termo que daí parece que ao mesmo tempo engessa isso numa coisa só? Acho que a sua pergunta, Cauana, já inclui uma leitura muito precisa, né, desse ponto, que é uma certa degradação, né, do viril em uma farsa, né, em uma certa paródia, né, caricata, assim, bom, a gente pode primeiro articular o crescimento, né, dessas formas mais caricatas, né, mais toscas de virilidade com um certo contexto atual, né, em que vamos dizer, aquilo que até certo tempo atrás protegia um pouco mais os homens, né, na sua maneira de operarem com a virilidade, né, na cultura, aquilo que dava um certo lugar de autoridade ou de legitimidade, né, para esse lugar, né, de alguma forma isso está desestabilizado, né? É, eu acho que pode ser um pouco apressado ou exagerado dizer assim de queda, né? Queda do viril, né? De maneira radical, né? Mas que de alguma forma essa legitimidade hoje está desestabilizada ou pelo menos interrogada, né? Acho que isso a gente pode dizer com certa segurança, né? Mas que justamente, né, quando a gente, esse episódio do Capitólio que você cita, acho que tem a ver também aí com um certo crescimento dos movimentos masculinistas, né, coisa que acontece em diversos lugares do mundo, né, nós temos aí uma tentativa de restituição de alguma coisa da masculinidade, né, ali onde as coordenadas simbólicas, né, ficam um pouco mais dispersas, né, ou seja, não somente aquilo que poderia orientar alguém, mas o lugar que isso vai ter no campo social, no campo do outro, né?
no momento em que isso fica um pouco mais disperso para o próprio sujeito, né, a gente encontra essas tentativas de refazer algo disso, né, coisa que esses grupos, né, podem permitir, muitas vezes oferecendo normas, né, orientações de conduta, promessas até, né, de felicidade, né, no modo de ser homem, né, e acho que, vamos dizer, né, são diferentes as maneiras que a gente pode encontrar de lidar com esse cenário contemporâneo, né? Talvez essa seja a forma mais, uma forma mais crua, talvez, de tentar restituir uma posição com a ilusão de uma garantia, né? De que dá para ter uma posição é, efetivamente assegurada, né? No terreno que, bom, como diz Lacan, né? Cada um se vira como pode, né? Então, acho que tem algo disso em jogo, né? Desse ponto aí de uma tentativa também de encontrar novas balizas, né? E grupos que prometem isso, né? Capturam, né? Sujeitos que estão em busca, mas que tem a ver justamente com o primeiro ponto, né? Quando você diz dessa diferença entre masculinidade e virilidade, para mim é uma diferença muito importante. Sim, Primeiro, porque com a psicanálise, é interessante que se a gente vai, né, de um ponto de vista sociológico, né, nós vamos descrever masculinidade a partir da posição, né, de uma certa posição em relações de gênero, né? Mas em psicanálise é interessante que, tanto em Freud, mas mais explicitamente em Lacan, a gente tem uma definição da masculinidade pela via da castração, né? A masculinidade é uma posição castrada, né? Ou seja, uma posição de quem, vamos dizer, está privado do acesso ao objeto que daria, né, uma certa completude ao seu desejo, né? Ou seja, alguém que goza só mais ou menos, né? Não goza tão bem quanto gostaria, né? Ou seja, então essa é a definição de masculinidade que a gente tem, né? E a virilidade, por sua vez, aí, pelo menos foi uma proposta que eu fiz nesse trabalho, que a Licene começa apresentando, Homens em Análise, que é de pensar a virilidade como uma tentativa de negação da castração. Negação, conceito freudiano, né, que afirma justamente ali onde tenta negar, né, mas como se fosse uma tentativa de se dizer verdadeiramente homem, ao afirmar, eu não sou castrado, não. Olha aqui o que eu tenho, olha uhum, aqui o que eu posso fazer, né? Ou seja, como quem não está limitado, né, pela castração. Então, pelo menos esse é um modo mais, também um pouco mais caricato, né, da virilidade, é, entendida aqui nesse tom cômico, né, me interessou bastante essa questão, uma certa comédia da virilidade, né, que é a comédia para quem vê de fora, né, porque para quem está dentro, identificado ao drama, esse drama é trágico, né, bastante trágico, né. não à toa sempre desemboca na violência, né? O Sim, destino é a violência. Então, né, eu acho interessante esse ponto que você coloca, né, porque me permite pensar que, assim, a gente pode falar em infinitas formas de masculinidades, mas que só tem uma virilidade. A virilidade é única, como se fosse uma exceção viril, e as masculinidades podem ser plurais, porque, né, talvez carreguem aí, já que estão do lado da castração, a possibilidade de se inventar alguma coisa com isso. O que que você acha? muito bom, muito interessante isso. Acho que é uma proposição, né, muito interessante e que, pelo menos essa virilidade, que sequer a única, né, ela, né, dá um problemão para nós, né, porque Uhum. ela é pautada justamente por uma fantasia, né, pela alienação a uma fantasia, né, dessa exceção única, né, o maioral, né. Isso aí quem me ensinou foi um analisante que disse assim, os homens ficam disputando para ver quem é o maioral. E esse o maioral, que só pode ser um, né, é a fantasia viril, né? Então, a virilidade tem uma estrutura de fantasia nesse ponto, né? Agora, é interessante também que aí isso enlaça com outro ponto da questão que a Cauana colocou, que eu acho que é um ponto muito importante, né? A gente passa rápido talvez por ele em alguns momentos, que é assim, né? Se a gente vai também entregar a noção de virilidade para essa caricatura, né? Isso. E que foi um ponto que me interessou também durante meu tempo de pesquisa, né, de o que é também uma virilidade no final da análise. E que acho que tem a ver com o ponto que a Licene abre ao dizer dessas masculinidades plurais que incluem a castração.
né? Incluir a castração não precisa excluir uma virilidade, que não precisa ser a virilidade. Então, no final de análise, pelo menos, o que eu encontrei que me interessou muito foi esse ponto, né? Assim, a ideia de que uma análise permite certa abertura ao feminino, nesse sentido, inclusive, para além do gênero, né? Mas que não precisa significar uma destituição da virilidade, né? Mas sim a invenção de uma nova forma de fazer com isso, né? Uma que, inclusive, possa estar aberta ao feminino. Isso é muito importante para mim, isso que você traz, assim, porque no campo do laço social, o que eu tenho debatido, né, e visto é que o discurso que se diz mais progressista, ele não tem conseguido oferecer um lugar para alguma virilidade, em alguma medida, assim, né? Ou tem, mas nem sempre. E aí é isso que você traz, né? Desses grupos radicais que oferecem um lugar que é muito sedutor. Né? Porque essa é uma fantasia realmente muito sedutora, né? A de tomada de poder, a de uma restituição de alguma coisa perdida. E eu sinto e escuto também na clínica, né, jovens, adolescentes, assim, meninos que realmente não sabem mais o que fazer com esses significantes todos que aparecem e realmente, assim, uma certa desorientação diante disso. Não sei, Li, o que que você escuta também na Então, eu acho clínica? importante isso, porque é, o que, pelo menos, né, a gente vai recolhendo na clínica são homens e adolescentes cada vez mais perdidos, sem saber como se servir aí dessas referências, né? E é isso que, se a psicanálise nasce justamente, né, da pergunta aí o que é uma mulher, né, e podendo diferenciar aí o que eram esses atributos da feminilidade para, né, esse tempo onde o Lacan vai pensar essa dimensão do feminino, enquanto isso que faz oposição ao falo, essa porção não toda, né, que está colocada para todo ser sexuado. Então, pensar hoje essa questão do que é um homem, né, se faz muito necessário ali onde se fazia a pergunta, a psicanálise por muito tempo se interessou muito mais por essa pergunta, nasce disso, né, do que é uma mulher. E acho que hoje se vem, e principalmente com o Lacan, a gente pode se perguntar, e acho que essa pergunta é muito atual, né? O que que é um homem? Que era uma pergunta que ficava meio que, né, como se havia um respaldo simbólico que Exato, já dava tinha uma conta, resposta pronta, né? mas Então, é assim, isso. não era uma pergunta que Né? E hoje é uma pergunta iluminava. necessária, isso, Uhum. porque o que a gente recolhe é justamente homens completamente perdidos, assim, e que eu acho que é aí que entra nesse ponto que o Vinícius traz, que tende a se colar nesses grupos também, né, desses incels da vida, né, que são, né, homens que rechaçam completamente as mulheres e para justamente se poder encontrar ali alguma coisa que garanta algo, ainda que seja, né, uma ficção. Pois é, e dentro desses grupos a gente tem uma heterogeneidade também, quer dizer, cada, né, forma de movimento que a gente agrupa para falar de masculinista, eles são muito diferentes também entre si. Inclusive nesse ponto, alguns promovem um certo fechamento dos homens entre eles, do tipo, não queremos mais saber de mulheres, né? E outros vão propor justamente quais são as formas de você abordar uma mulher, né? E isso, inclusive, com diretrizes e até certos imperativos, enfim, né? De como fazer isso acontecer, né? Então, oferecendo respostas, né? Respostas muito consistentes, né? É, mas que, de alguma forma, acho que mostram esse ponto de que se a masculinidade pode ser pensada como castração, né? Isso vem junto de uma espécie, né, de desvirilização,
mas que por si só também não é suficiente, né? Precisa alguma coisa, né? Algum tipo de recurso. é, Bom, acho que talvez seja um impasse contemporâneo. Como que a cultura pode oferecer outras formas de ancoragem, né? Para algo aí do viril, que não precise ser a caricatura que a gente encontra, né? A partir desses grupos, né? E tampouco somente a tradição, né? Que acho que esse que é o desafio, né? Como inventar alguma coisa nova, né? E pensando um pouco na pergunta que eu te fiz no início, da diferença entre um homem e o gênero masculino, também é importante lembrar que esses grupos, eles não convocam necessariamente só as pessoas do gênero masculino. Existem muitas mulheres, né, que aplaudem, que se sentem de algum modo convidadas ali, acolhidas e seguras, porque o retorno dessa virilidade que por tanto tempo foi tão consistente e apaziguava alguma coisa da cultura, também interessa a muitas mulheres. É como se para elas também fosse restituída alguma coisa. Uhum. Né? Porque é o que a gente vê, assim, para mim é bastante assustador, me faz pensar muito quando a gente vê essas cartilhas, até que você fala, esses vídeos que ensinam, né? Como abordar uma mulher, ou que são os masculinistas dizendo como uma mulher deve ser, é, várias mulheres concordando e aplaudindo, né? E tentando fazer parte disso, assim. Então não é exclusivo do gênero masculino mesmo. Vocês assistiram aquela série Machos Alfa que tem na Não. Netflix? Você Não. já assistiu? É uma série espanhola, né, de comédia, e é uma série bem interessante porque eles são quatro amigos e aí eles vão construindo e desbravando bem essas noções e eles vão para um curso de reciclagem de masculinidades, assim. E aí eles vão meio que aprendendo coisas, mas o interessante é que a série também vai mostrando o quanto isso aparece no laço com as mulheres, entre elas também demandando essa postura, né? É, viril desses homens, assim. Então é uma série levinha, gostosa, divertida, mas que traz aí à tona uma discussão interessante, assim. Então, acho que fica uma recomendação aí para quem, né, queira assistir, porque eu acho que é legal para pensar. Mas, Vinícius, deixa, né, outra coisa que eu fiquei pensando, né? A gente sabe, né, principalmente em psicanálise, que toda questão que perpassa a nossa pesquisa, de algum modo, diz alguma coisa sobre uma questão que nos atravessa. Como é que você chegou nessa questão? Ah, Licene, que boa pergunta. É, boa porque acho que, primeiro, isso, né? Uma pesquisa em psicanálise talvez fique ainda mais em evidência algo que é de qualquer pesquisa, né? Que a gente, em alguma medida, sempre pesquisa algo nosso, e acho que a minha, em algum ponto, teve a ver com tentar localizar algo do meu mal-estar quanto à masculinidade, ao ser homem. O ponto de partida, eu acho que foi esse. Depois teve, né, eu encontrei com vários elementos que também tinham a ver com a prática clínica, né, com situar um pouco do que acontecia na prática que eu conduzia, mas de fato, assim, o ponto inicial e que atravessa, né, assim, do início ao fim também essa investigação tem a ver com justamente uma dificuldade ou uma série de impasses para me situar nessas questões também, né? Acho que um pouco por isso, assim, né, de por um lado, masculinidade chegar como um lugar mais cheio, assim, mais carregado de regras, né, de uma série é, uma herança grande, né, quanto a isso, na nossa cultura, eventualmente na família, no entanto, isso não ser algo, vamos dizer assim, automático, ou que simplesmente tentar incorporar e reproduzir isso, para mim nunca funcionou, né? Assim, na adolescência eu tinha uma certa facilidade em, vou dizer assim, performar, né? Uma certa masculinidade
vamos dizer, uma certa virilidade, mas que subjetivamente aquilo não me sustentava. Na verdade, eu estava em apuros, né? Estava em apuros com várias questões, né? Que aquilo que aparecia do lado de fora não respondia, não dava conta. Então tinha uma certa desconexão, né, naquilo que eu conseguia apresentar para fora, né, e a divisão que era tudo aquilo que a mascarada viril não dava conta, né, assim, desses pontos internos, assim. Então, ou seja, né, o ponto inicial era um certo impasse com chega uma caixinha, né, um certo molde mais ou menos pronto vindo de fora, tentar usar isso, mas tem algo que não cabe, né? Então, acho que o meu embaraço inicial, que eu consegui transformar em motor de pesquisa, né? Foi um pouco esse ponto, assim, de pegar isso que em mim não cabia, né? E me dar conta de que nisso não era só, vamos dizer, um caso isolado, né? Tinha algo aí também que tanto dizia de um certo mal-estar da época, né? Mas também de uma dificuldade íntima para muitos homens, né? Que aí foi um pouco aí esse passo, né? Que eu digo em relação à clínica também, né? De entender que, ao mesmo tempo, né? Assim, por um lado, roteiro da tradição, né? Já não, para mim não foi suficiente, não respondia alguma coisa, mas tampouco apenas, vamos dizer assim, um debate para simplificar, digamos, tampouco resolve um debate sociológico que diz, os homens têm que poder expressar suas emoções, etc. Bom, é claro que sim, mas é, tem algo de outra ordem também, né? Assim, então, que acho que foi um pouco por aí, né? Que a pesquisa, a relação com a análise pessoal, né? Assim, foram permitindo para mim me situar quanto a isso. Mas o ponto inicial era um impasse com relação à assunção da masculinidade, né? Qual masculinidade era essa, né? E muito porque você se autorizou a fazer essa pergunta, que eu acho que é o que nos salva realmente, de encontrar respostas rápido demais. Uhum. Quando a gente pode deixar a pergunta em aberto, transforme-se ela numa pergunta de pesquisa ou não, né? Mas pelo menos numa pergunta de análise, numa pergunta da vida, né? Enfim, e aí você toca num ponto interessante que é assim, não basta também, e aí eu penso que tem algo da cultura muito contemporâneo, que não se trata de poder se expressar. Uhum. Porque aí a gente cai também numa falação, né? Numa Uhum. coisa que não sustenta. Então, tem algo íntimo e singular do que é a masculinidade para cada sujeito que só pode ser tocado no ambiente da intimidade mesmo, né? Da singularidade de cada um. Então, nesse sentido que fazer grupo de nenhuma forma dá conta, né, de responder a essa pergunta. E se responder, vai responder apressadamente. Sim, vai tamponar a questão íntima, né, com uma solução Exato, mais ou menos coletiva, mais ou menos pronta vinda de fora, né? Agora, um exato. ponto que eu acho interessante, assim, é que você disse, né, de ter podido manter aberta essa questão, né, mas eu pude manter, mas por impossibilidade, porque o tanto que eu tentei fechar não foi pouco, não, assim, foi por impossibilidade, né, e não por nobreza, digamos assim, né? Mas requer uma coragem ainda assim, né? Sim. Para ficar diante do impossível mesmo. E assim, eu me interesso muito sempre por saber, assim, qual foi o caminho, assim, de uma pesquisa, né? De um pesquisador. Qual foi a tua maior dificuldade nessa pesquisa que você fez e continua fazendo, né? Porque Isso. ela não se fechou até hoje. Sim, acho que, porque eu acho que tem uma dificuldade que continua, que já estava de alguma forma no mestrado e reaparece no doutorado, que é essa absoluta e radical singularidade, no sentido de que a gente, ao falar, né, de masculinidade, a gente vai ter que sempre se perguntar de qual homem estamos falando, e isso significa passar, num primeiro nível, né, por um recorte sociológico, né, então nós temos atravessamentos de raça, classe, sexualidade, né, mas num segundo nível também, né, que é um pouco esse, assim, quando a gente começa a discutir masculinidades mesmo a partir da psicanálise,
as configurações subjetivas são tão diversas, né, que eleger uma ou algumas, né, como parâmetro, né, sempre me parece um pouco arbitrário também. Então, por exemplo, agora, quando eu, né, assim, vamos dizer, no subtítulo do meu livro, né, Travessias da Virilidade, né, então, assim, Homens em Análise, Travessias da Virilidade, mas é, não sei se todo homem o que tem a atravessar é virilidade, né? Então, ou seja, a gente começa a ter uma série de impasses, né, que levam para esse ponto de que é difícil dizer de alguma coisa que efetivamente abarque o conjunto como um todo, né? Então tem algo que não faz conjunto justamente no tema, e por quê? Toca nesse íntimo, né? Naquilo que é da subjetivação de cada um e que é, assim, que recusa entrar numa forma simples também. Então é difícil de dizer disso, né? A gente vai se dando conta desse ponto, assim, né, de que a gente tenta falar né, dos homens em análise, mas é cada um. Então também tem aí um certo infinito em jogo, né, na pesquisa também, né? Acho que esse é um ponto. Pode ser tanto impasse quanto saída, né? Sim, é isso que eu ia dizer. É o impasse, mas é também o que ilumina, né, a investigação Sim. psicanalítica em si. Eu lembrei bastante enquanto você falava do livro que eu comentei até antes da gente começar a gravar, que é esse livro do Coetzee, que se chama Desonra. Ah, o título já é assim brilhante, porque ele fala justamente dessa honra perdida, dessa honra que evapora, né? E que, assim, o personagem é um professor de literatura, de um homem de quase meia idade, e ele se relaciona com alunas. E aí, uma das alunas o acusa de assédio. E como ele não exerce violência física sobre ela, ele realmente, e isso é o mais interessante do livro, para ele é impossível entender onde está o assédio, né? Onde ele foi um assediador. Então, a divisão ali, sabe, aparece, né? Nessa perda da honra é também a perda de um saber totalitário, assim, né? Que se pressupunha totalitário. Então, é muito interessante porque a gente vê realmente a queda dessa fantasia. E aí, o a literatura tem esse poder, né? Que apesar de ser uma história singular, ele traz com ele vários impasses da época, né? Vários homens aparecem ali naquele personagem, então é bem interessante isso. Interessantíssimo, né, pegar por essa vertente aí desse saber totalitário, né, porque às vezes também as armadilhas, né, do viril aparecem de formas, né, às vezes muito sutis, né? Acho que tem algo aí também que muito interessante por essa riqueza do detalhe aí, né? E vamos dizer, né, como se, não li o livro, né, mas um pouco ao vivo aqui comentando, né, esse ponto assim, né, de ele achar que ele está a salvo de alguma coisa, né, assim, usar esse saber totalitário, como você mencionou, para achar que ele está a salvo de alguma coisa, né, a salvo de ter que responder por algo ali, né? Exato. E aí, num ponto do livro, já vou dar um spoiler aqui, mas, né, quem estiver ouvindo, tiver interesse, leia mesmo assim. Ele é um dos grandes autores do nosso tempo, tem um prêmio Nobel de Literatura já, inclusive. É que ele tem uma filha mulher, e essa filha sofre uma violência sexual. Então, né, é nesse ponto de divisão e sofrimento que a gente encontra esse personagem. Como ele, então, pode estar quase que num lugar semelhante com um homem que agrediu a filha dele, que ele tanto ama e a quem ele tanto respeita, enfim, é realmente assim um livro muito ilustrativo, eu acho. Eu não sei se vocês conhecem também, falando, você me fez lembrar de um livro que se chama Homens de Verdade. Essa foi a tradução, mas em francês ele se chama, vamos dizer, Homens Puros, que é desse autor que agora está super conhecido, que é o Mohamed M. Bougar Sarr, pelo A Mais Recôndita Memória dos Homens. Eu É sou um outro livro. apaixonada por esse livro dele, não, mas eu nunca tinha ouvido falar desse que você está dizendo. Pois é, pois é um livro recente também.
E ele conta, bom, é um livro que tem tudo a ver com masculinidade, desde o título, né? E ele conta a história de um professor de literatura senegalês que recebe uma notícia da exumação violenta de um cadáver, né, no seu país, por haver suspeita de que esse homem que estava enterrado poderia ter sido um homossexual. E o nome que é dado, agora eu me esqueci a palavra na língua, mas a tradução literal seria homem-mulher. Então, e essa situação da exumação seria gravada, foi gravada, né, em vídeos, isso já é o início, né, do livro, começa com esse ponto, e esse sujeito, né, esse professor, ele um homem hétero, né, uma vida, vamos dizer, dentro da norma, né, em tudo que ele poderia estar, ele fica muito tocado por esse episódio, né, e começa a se interrogar por algumas questões, né, por que que isso é assim, né, e vale dizer que é um contexto em que a homossexualidade é criminalizada, né, ela é punida, né, juridicamente nesse país, e esse episódio vem junto de uma onda de censura, inclusive, que aí começa a afetar ele, esse professor, porque ele dava aula sobre um poeta, se não me engano, Paul Verlaine, que foi acusado de homossexualidade. Então ele vai ser censurado no departamento de letras, né? E aí a coisa começa a se aproximar dele e ele começa toda uma investigação, né? Do que está em jogo, né? Nesse ponto, qual que é o problema que essa cultura tem, ou especialmente que os outros homens, né? Mas não só, também mulheres, né? Mas especialmente os outros homens têm, pelas, né, justificativas religiosas, enfim. Mas ele começa toda uma investigação sobre isso, e eu acho que o título do livro é uma interpretação, né? Homens puros, né? Ou seja, aqueles que não são meio homem, meio mulher, né? Ou seja, aquele que poderia extirpar de si qualquer coisa que não fosse só ser homem, né? Enfim, que acho que é um ponto chave aí para a gente pensar tudo isso, né? Desde a primeira pergunta, Cauana, que você colocou sobre que é homem em psicanálise, né? Que acho que tem essa dificuldade com o feminino, né? E que ganha roupagens as mais diversas. Eventualmente, a própria homossexualidade, né? Vai ser associada, por certa forma, né? Da masculinidade ao feminino, né? Uhum. É, ou seja, né? Que é uma maneira, inclusive, de tomar o feminino que pressupõe uma depreciação, um rebaixamento e um horror, né? Um horror, né? E vale dizer, com duas faces, de um lado um horror, de outro lado um fascínio, né? Sim. Então, assim, vamos dizer, é uma maneira de encarar o feminino a partir da forma como o feminino afeta, né, essa vertente de masculinidade que se quer homem puro, né? A feminilidade, o feminino, tudo isso fica um pouco misturado, inclusive, né, para essa forma de masculinidade, para essa forma de ser homem, e que aparece como algo terrível, né? Algo terrível. Assim, então, acho que é um livro muito interessante porque ele convoca a gente a pensar nessas coisas, né? Qual é esse ponto, né, desse feminino também que, quando aparece num corpo, né, detentor, né, de insígnias que eram para fazer ser um verdadeiro homem, né, causa um terror danado também. Não só o feminino das mulheres, digamos, né, como gênero, né, mas o feminino quando circula em algum corpo, qualquer que seja ele, né? Então, um certo fechamento, a diferença passa por essa exclusão do feminino, né, na posição homem, né? Nessa É isso tentativa, que né, de excluir, né? Porque isso é o irredutível, né? É o que escapa todo o tempo, né? É o que a gente que fica sem palavras, é o que fica indizível, é o que está ali sempre né, que se experimenta, né? Se tenta traduzir como isso que, né, é esse objeto depreciado, mas na verdade é isso que retorna nesse elemento infamiliar, né, como um outro. Sim, é sim, isso que em última instância significa a frase do Lacan, Uhum. que o O masoquismo masoquismo feminino é feminino. uma fantasia masculina, né? Não é uma fantasia dos homens, é uma fantasia masculina, a qual todas nós, em algum momento, né, É uma podemos fantasia neurótica nesse correr, sentido, exato, né? Porque né? Porque todos nós nos defendemos do feminino. É, realmente. Vocês assistiram o filme Conclave? ainda não. ainda não também. Vou deixar então mais essa recomendação, porque eu acho que é um filme que toca muito também nesse ponto que a gente está debatendo aqui. Não vou falar muito
para não estragar a experiência, mas eu acho que vale a pena porque é um ambiente muito viril e o interessante, né? Um viril nesse sentido assim do rechaço. Diante da diferença do feminino, e o interessante é que são todos bispos, né? Padres, noviças, freiras, quer dizer, a sexualidade ali, ela tá totalmente velada, né? Ou supostamente velada, e tem algo de uma virilidade que atravessa o lugar, assim, né? De um rechaço ao feminino, a diferença, enfim, muito interessante. Acho que eu percebo como a arte tem tocado muito, sempre tocou, né? Mas me parece que agora, não sei se, talvez porque também agora eu escuto mais, né? Mas eu acho que a gente tem tido obras que tentam trazer, né? Iluminar esse ponto, assim. Pois é, e o que me chama a atenção é que essa discussão que está quente na cultura e que, né, coloca a gente para, né, para pensar, convida os homens a se reposicionarem, né, mas que ao mesmo tempo o que mais me surpreende assim é que isso estava sendo investigado já desde o Freud, embora a gente tenha ficado, o que ressoou, né, da obra do Freud tenha sido essa questão do que era a mulher, né, é, a gente encontra referências tão precisas também do Freud sobre masculinidade, e que acho que são de uma atualidade, assim, né? Essa questão mesmo, inclusive, dessa exclusão, ou uma tentativa de exclusão do feminino, é algo que está lá, né? Ou seja, então, pensando assim, textos lá de década de 20, né? 1920, então, 100 anos atrás, né? E com um certo impasse aí, né? Justamente dos homens, diante do que o Freud vai chamar dessa posição passiva, né? é, Vamos dizer, uma maneira neurótica, né, de tomar o que depois a gente pode considerar como feminino. Uhum. Agora, que é isso, né, assim, essa posição passiva, né, que na verdade é esse encontro com alguma coisa, né, num modo de se ver atravessado, né, por algo que não é a pura atividade fálica, né, Uhum. é alguma coisa que tira o sujeito do controle de si mesmo, né, assim, de experimentar alguma coisa de outra ordem, né. Então, acho que é interessante que na própria leitura do Freud tem, né, no seu avesso, assim, pelo contrapé, né, assim, um encaminhamento muito interessante também para a gente pensar masculinidades hoje, né, o que é isso que está para além desse centramento fálico, né, que pega tantos homens, e não só, né, no gênero, não só no sentido do gênero. E ele vai falar, né, no texto da análise terminável e interminável, né, que do rochedo da castração, mas que ele fala o repúdio do feminino tá para todo ser, né, seja homem ou mulher, o repúdio do feminino tá colocado para todo. Que é daí também, né, que o Lacan vai começar a reler, né, o Freud. E acho que aí, nesse sentido, de algum modo, né, quando você vai falando disso que agora você começa a se colocar nas suas questões, se a questão da virilidade é uma questão, né, para todo homem, e o que é isso que é desse singular que retorna, e eu acho que conversa muito com o que eu pesquisei no meu mestrado, que é a questão da solidão, que é com que se encontra, né, numa análise. É com a solidão radical, disso que não faz par, toca num ponto irredutível de solidão em cada um que tem a ver com a dimensão do um, né? E daí, eu acho que talvez seja, fico pensando se não tem algo por aí, né, que independente das soluções que a gente vai encontrando, as soluções sintomáticas que a gente vai encontrando para se virar na vida, é, o caminho é sempre tentar se defender disso que vai sempre ser um sozinho, né? É cada um com seu um sozinho, se virando como pode para tentar inventar aí talvez alguma coisa com isso. Sim, agora fico pensando do que é vamos dizer, o que o périplo, né, de uma análise também permite localizar como
essa dimensão desse sozinho, mas pela singularidade, porque um grande sintoma, digamos assim, da masculinidade é já essa dificuldade do laço, né? Porque tem esse fechamento prévio, né? Que muitas vezes inclui suportar solitariamente e em silêncio o sofrimento, né? Então mas que vira um roteiro necessário na vida, Mas aí né? é solitariamente ou isoladamente? Porque mantém, né? Porque Ótimo, Porque ótimo. nessa lógica, né, pensando a solidão, né, daí, ainda que ela não seja um conceito analítico, mas pensando na solidão enquanto, né, um elemento da psicanálise, é essa solidão que é sem o outro, né? E o isolamento é essa tentativa de rechaço ao outro. Então não é mais uma defesa frente à solidão do que propriamente um saber fazer com ela, né? É isso que a Bruce diz, né? De fazer uma análise, talvez permitiria fazer uma passagem dessa solidão precária, né? Que é essa solidão que demanda um outro ou que tenta excluir um outro, para essa solidão que consegue consentir, né? Com isso que está fora, que é sem outro, mas que com isso se pode fazer um laço aí. Não sei, fiquei pensando Achei nisso, ótimo. assim. Só dá uma palhinha, porque assim, vocês entraram numa trilha absolutamente teórica e assim, a gente não tem só ouvintes psicanalistas, né? Verdade. Então, acho que é importante localizar, né, que a gente, em psicanálise, a gente fala de uma solidão, que é essa solidão da qual a Elicene está falando aqui, que é a solidão ímpar, que diz respeito a radicalidade de habitar o próprio corpo, né? Ninguém habita o corpo do outro, um corpo se habita sozinho. Então, nesse sentido, a gente pensa que são coisas muito diferentes, solidão e isolamento, né? E que muitas vezes se isolar é um jeito, inclusive, de se defender dessa solidão. Então, acho que Sim, era só para dar uma É que essa entradinha solidão aqui. aí também tem a ver com o feminino, justamente do lugar que o Vinícius está falando, né? sim. Enquanto essa alteridade para cada um. E achei ótimo pegar por essa diferença do isolamento para a solidão, porque o isolamento masculino, digamos assim, ele tem muitas vezes a ver com o ideal, né? Um ideal relativo, referido ao outro, né? Mas Uhum. qual que é o modo de ser homem, né? Ser homem tem que aguentar sozinho as coisas, mas é um sozinho que é o isolado, né? Mas completamente ali referido ao outro, né? Ao que veio como modo de ser homem do outro dele. É, ser homem, né? Homem não chora, homem, né? Não fala de Não sentimento, fica homem não, doente, né? né? Tem uma coisa muito interessante dos homens que eles não vão ao médico. Uhum. Pesquisas, assim, esses dias eu estava conversando com um amigo que é médico e ele falou disso, né? De como os homens, quando eles vão arrastados, assim, né? Uhum. Muitos vão arrastados pelas namoradas, pelas esposas, enfim, pelos namorados, né? Mas tem realmente, isso é muito cultural, né? Eu tenho gostado de pensar com a ideia de um heroísmo sacrificial, porque muitas vezes é toda uma erótica do sacrifício que está em jogo nessas posições. Totalmente. Totalmente. Exato, é isso mesmo. É. E quase cristã, né? É um É, sacrifício cristão, assim, né? sim, Que sim, aí existe o homem, né? sim. E que aí é uma outra vertente do próprio masoquismo também, né? Uhum. Assim, nesse sentido de, bom, se você, vamos dizer, né, tem que suportar tanta dor, né, você acaba por se apegar a ela como modo até de se reconhecer ali como homem nesse caso, né? Ou seja, o homem é quem suporta a dor. Então, quer dizer, Sim. O homem suporta tudo, né? Em silêncio. suporta tudo. E acho que Exato. hoje, porque a minha impressão é um pouco assim, isso funcionava bem numa época em que os privilégios, de alguma forma, ofereciam um contraponto, né, a apenas a dor, né? Fazia parte do combo, né? E hoje, com a crítica dos privilégios, que não é de uma vez só, mas, né, vem por etapas e tem algo disso que já se desloca, mas é como se essa parte que é só dor também fosse ficando mais insustentável.
Eu tenho a impressão de que isso desloca um pouco também a relação dos homens com o próprio mal-estar, né? No sentido de que se os privilégios não tem mais tanto assim essa função de garantia, né? Então escancara um pouco assim por que ficar então no heroísmo sacrificial? Por que ficar só na dor, né? Tem me parecido que algumas entradas, algumas procuras por análise passam um pouco por aí, né? Sim. De uma certa interrogação desse modo, né? Assim, não está valendo a pena ficar Uhum. suportando o sofrimento. Não, maravilhoso, porque eu acho que é o contraponto, é a saída que a gente tem, porque alguns grupos extremistas, né, vendem justamente a ideia de que vale a pena sim, né? Tem algo a ser restituído e é possível. Então, enfim, é um pouco por essa saída que eu penso que a gente pode ir, né? Sim. Bom, Vinícius, foi muito bom. Acho que a gente ficaria aqui muito tempo Muito conversando, tempo. batendo papo. Nossa, assim, eu anotei aqui no celular ainda várias coisas para te perguntar, mas a gente, né, tende a manter um certo tempo aí de episódio. Mas assim, já vamos deixar combinado que você volta outra vez? Com Ó, vai ser parte um prazer. 2. É, pra gente Ótimo. continuar. Ótimo. Nossa, vai ser uma alegria voltar, né? E agradeço então de antemão, não só pelo convite, também pelo convite dois, mas também pelo trabalho de vocês nesse podcast, que eu acho muito, muito bonito, um ótimo trabalho. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês e então até breve. Até breve. Breve. Obrigada, Vinícius. Tchau, tchau. Tchau, gente.